Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estou aqui com mais um conteúdo para vocês, trazendo mais informações sobre o julgamento do Bolsonaro. Pessoal, antes de começar o conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer uma enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube e vocês sempre vão estar recebendo conteúdos de tudo que está acontecendo na política no Brasil. Pessoal, Jeffrey Chiquini está aí no programa Oeste com Elas, vai dar declarações sobre todo o processo aí do julgamento do Bolsonaro, como que está esse andamento aí. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. E a tal da minuta do golpe que tanto falam, não existe nesses 78 terabytes. O que aconteceu ontem? Ontem foi a última defesa escrita do Núcleo 1. O Núcleo 1 é o núcleo do Bolsonaro. Então ontem encerrou o prazo, o Bolsonaro apresentou suas alegações finais. Alegações finais é exatamente isso, é a última defesa escrita antes da sentença. Então o que vai acontecer agora? Vai acontecer agora que o Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo, vai pedir uma data para uma sessão de julgamento. Assim como tivemos aquela sessão televisionada de recebimento da denúncia, teremos outra sessão televisionada. Assim como aquela o advogado subiu de bequinha lá na tribuna, teremos uma também. Só que lá o advogado teve 15 minutos para falar. Na próxima, o advogado terá 1 hora. Então será marcada, provavelmente para ontem, né, um processo que corre a toque de caixa, será marcada uma sessão de julgamento. Então ontem não teve uma sessão de julgamento, ontem foi apenas a apresentação da defesa escrita. A última defesa, a última vez que a defesa fala por escrito. Então terá uma sessão de julgamento, onde as defesas farão suas sustentações orais, pelo prazo de 1 hora, e tem a sentença. Claro que é um órgão colegiado. O STF é um órgão colegiado, então o Alexandre de Moraes não vai decidir sozinho, ele é só o relator, ele não tem mais poder que os demais ministros. São 5 ministros que vão julgar. Esses ministros, qualquer um deles, pode divergir do Alexandre de Moraes, como também pode pedir vista. O que é pedir vista? Por exemplo, chega no dia do julgamento, que está próximo, um ministro, por exemplo, o Fux, olha e fala assim, não estou confortável com essa pena proposta pelo Alexandre de Moraes, ou não estou confortável com esse caso, como ele já anunciou que não está confortável com a delação premiada do Mauro Cid, que de delação não tem nada, né? Aquilo tecnicamente não é uma delação, é uma confissão imputando fatos falsos a inocentes. O Fux pode pedir vista, ou seja, ele tira de pauta. Então o julgamento ele é suspenso e pode ficar suspenso por até 90 dias. Então tem muita coisa para acontecer de bastidor ainda, mas fato é que a defesa do Bolsonaro não fala por escrito mais. A última defesa escrita do Bolsonaro foi feita ontem. É um julgamento que acontece a toque de caixa numa rapidez impressionante, né? Só na primeira turma do Supremo. Não se sabe mais quando termina esse julgamento, se arrasta para o ano que vem, para outro ano mais à frente. É preciso aguardar, né? A próxima pergunta, doutor, de Marina Helena. Doutor Chiquini, um prazer tê-lo aqui conosco. Eu queria perguntar o seguinte, o senhor acha que o Fux, qual a probabilidade que você atribuiria hoje para haver, por exemplo, uma divergência do Fux? E se isso pode levar o caso a plenário, qual as chances que você vê disso acontecer? Olha só, eu tenho quase que total certeza de que o Fux irá divergir do Moraes. Por que eu tenho essa convicção? Porque o Fux, quando do recebimento da denúncia, ele disse o seguinte, que esse caso, em razão da complexidade, ser um caso de grande monta, esse caso deveria estar no plenário. O que aconteceu? Olha essa chicana jurídica, esse é o termo. Fizeram uma chicana jurídica aqui, uma sacanagem jurídica para levar esse caso para a primeira turma. O STF, até 2023, dizia no seu regimento interno que processos como este deveriam estar no plenário. Então esse processo deveria existir no plenário. O que eles fizeram? Eles alteraram o regimento interno, em 2023, para que esse processo da trama golpista fosse para a primeira turma.
E isso dá para entender o motivo. A primeira turma, que a princípio só tem companheiros, né? Acontece que quando fizeram isso, o Fux não gostou. Por que o Fux não gostou? Porque o Fux, um juiz de carreira, tá? Hoje o único juiz de carreira ali no tribunal. O Flávio Dino foi juiz federal, mas saiu da jurisdição para ser governador, foi deputado federal. Então não dá para dizer ser um juiz de carreira, né? Foi para a política e voltou a ser ministro, que não deixa de ser político da mesma forma. Mas o Fux, que hoje é o único juiz de carreira, ele já disse que além de não estar de acordo com a delação premiada do Mauro Cid, então vai ter muita discussão ainda em cima disso, o Fux trará discussões em cima da delação do Mauro Cid. Tá? Além disso, ele disse que esse caso deveria estar no pleno. Então o que eu acho que vai acontecer? Se eu puder apostar, eu aposto nisso. Tá? Nessa data de julgamento, o Fux pode pedir vista. Como, por exemplo, ele fez no caso da Débora do Batom, lembra? No caso da Débora do Batom, ele pediu vista também. Então o que acontece? Ele tirou de pauta para melhor analisar e trouxe uma divergência. Se o Fux divergir em qualquer vírgula do Alexandre de Moraes, nasce para as defesas um recurso que chamamos de embargos infringentes. Tá? O que significa isso? O caso está na primeira turma, tá? Se o Fux divergir do Alexandre de Moraes, eu tenho certeza que ele irá, nem que seja na pena, nasce para as defesas um recurso que manda esse processo para o pleno, para o plenário. O plenário é quórum estendido. Por isso que eu adianto a vocês que eu tenho a convicção que esse processo não termina em 2025, tá? O Alexandre de Moraes queria que esse processo terminasse em 2025, porque 2026 é ano de eleição, e eles não querem essa polarização e o discurso de que há uma perseguição política a um presidenciável, que é o Jair Messias Bolsonaro. Então ele queria terminar em 2025. Impossível terminar esse processo em 2025. E pode ser que termine, inclusive, em 2027. Então a certeza que eu tenho que o Fux irá divergir é porque ele já anunciou que o fará. Ele já disse que para ele esse caso tem que terminar no plenário. E como que ele faz para esse caso chegar ao plenário? Divergindo agora do Alexandre de Moraes. É isso aí. Vamos continuar acompanhando todas essas questões, esses aspectos, né? Paula Camacho agora. Dr. Jeffrey, obrigada por mais uma entrevista. Dr. Jeffrey, me chama de doutor, né? Perdão. Uma das alegações do PGR em relação ao Bolsonaro é abolição violenta do Estado e dano ao patrimônio tombado. Aí eu te pergunto, como pode ter essa ligação com o Bolsonaro, sendo que ele estava nos Estados Unidos quando ocorreu o 8 de janeiro, e como eles podem criminalizá-lo da mesma forma, sendo que ele estava à distância, não tinha como ele praticar nenhuma violência à distância. Quais alegações eles fazem nesse sentido? Olha só, a tua pergunta foi excepcional, porque todos estão sendo acusados pelo 8 de janeiro. Então são 4 núcleos que nós temos aqui, 34 acusados. Todos estão sendo acusados pelo 8 de janeiro, mas nenhum desses acusados estava no governo em 8 de janeiro. É uma aberração jurídica, eu não me canso de dizer. Esse processo é uma aberração jurídica. Não existe argumentação jurídica a sustentar esse processo. Por que eles estão colocando todos esses artigos, todos esses crimes? Para ter uma pena alta. No Brasil, você tem prisão se a pena for superior a 8 anos. É assim que funciona no Brasil. Então, você vai para a prisão se você é condenado a penas superiores a 8 anos. O 8 de janeiro é o quê? O 8 de janeiro é vandalismo. Aqueles que quebraram alguma coisa é crime de dano. Isso que é 8 de janeiro. Não tem como ser golpe armado sem arma. O nome já diz, né? Me parece óbvio. Golpe armado. Golpe com arma. Então, não tem arma ali. E a principal prova que eu vejo de que não existiu tentativa de golpe ali no 8 de janeiro, e isso as pessoas pouco falam, isso é muito importante que seja lembrado, tá? Antes de virar o ano, então muito antes do Lula ser o presidente empossado, o presidente Bolsonaro passou as Forças Armadas por Lula. Olha só que incongruência esse processo, tá? Então ainda o presidente Bolsonaro era o presidente do Brasil, isso era dezembro, ele ainda era o presidente do Brasil, e o que ele faz? Ele nomeia os comandantes das forças indicados pelo Lula. Como pode querer dar golpe se ele não tem mais as Forças Armadas em suas mãos? Então ele empossou o comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que seriam os comandantes do próximo presidente.
Ele antecipou essa nomeação dos comandantes das forças. Então, essa acusação diz o seguinte, que sem forças armadas, porque as forças armadas já eram do Lula, Bolsonaro tentou dar um golpe com pessoas vestidas de camiseta verde e amarela, desarmadas. Não existe. Pergunte para qualquer ditadura como que se deu um golpe. As Farc, na Colômbia, que é um grupo terrorista armado, não conseguiu dar golpe na Colômbia ainda. Agora, querem dizer que houve tentativa de golpe. Então, no mundo diplomático, a maior função de segurança está exclusivamente às Forças Armadas. E a maior representatividade de que você passou o comando do seu governo é você dar as Forças Armadas para o próximo governo. Isso no mundo diplomático significa muito. Você passar a sua força armada para o próximo governo significa muito mais do que você passar uma faixa. Passar a faixa lá no 1º de janeiro é mero simbolismo. De fato, você passar o poder é você dar a sua força armada para o próximo governo. Veja, todos os países se vangloriam das forças armadas. Você olha a Coreia do Norte, ele faz lá passeata com as forças armadas. Você olha os Estados Unidos, ele quer mostrar o poderio armado. Porque, de fato, detém o poder quem tem as forças armadas em suas mãos. Por isso que esse processo é uma verdadeira aberração jurídica. Não tem sustentação. E nem o depoimento do Mauro Cid, que ontem ele apresentou alegações finais, ele traz nas alegações finais também novas argumentações destruindo a própria acusação. A única prova da acusação é Mauro Cid. E o Mauro Cid destrói a trama golpista. O Mauro Cid respondeu a mim que não houve trama golpista. Então esse processo, ele é natimorto. Ele nasceu inexistente. É disso que se trata. Mas infelizmente avança e pode acabar prejudicando muitas vidas envolvidas, hein? Bom, Juliana Moreira, agora sua pergunta. Querido Chiquini, diante do histórico do processo e do ambiente político atual, o senhor acredita, você acredita que o julgamento do Bolsonaro no STF já é o que eu chamaria de carta marcada, ou existe uma real possibilidade para a absolvição, visto que não teve minuta de golpe, foi mais do que provado que não houve tentativa de golpe? Jogo de cartas marcadas, Juzinha. Olha só, o que nós temos nesse caso? Nós temos o Alexandre de Moraes sendo o relator. É muito importante lembrarmos que ele não é o dono do Brasil, ele não é o dono do STF e ele não tem mais poder que os demais ministros. O que eu estou apostando que vai acontecer? Olha só, como eu disse, o Fux vai divergir, e em algum ponto ele vai divergir do Alexandre de Moraes. O meu contato com o Fux é do tamanho de 0. Eu estou dando essa afirmação porque ele disse que eu faria quando do recebimento da denúncia, tá? O que acontece? Quando esse caso for para o plenário, lá no plenário você tem outros 5 ministros que nunca viram esse caso. Então imagine, nós estamos falando de um processo com 78 terabytes, um processo de 1 bilhão de páginas, né? Quando esse processo chegar no plenário, 5 outros ministros que nunca analisaram esse processo terão contato com ele. Como que vai funcionar isso? Não tem como você analisar 1 bilhão de páginas em uma semana. Então os ministros que nunca tiveram contato com esse processo terão que melhor analisá-los. Isso demanda tempo, Ju. Isso demanda tempo. E sendo um processo eivado de falhas, e sabendo que no pleno você vai ter, por exemplo, André Mendonça, esse caso vai ter muita discussão ainda. Embora saibamos os nomes daqueles ministros que já querem condenar Bolsonaro, né, que inclusive já deram até pronunciamentos públicos que querem derrotar o bolsonarismo, né? Então, embora esses queiram condenar, é um órgão colegiado que vai haver discussão e depende da maioria. Mas veja, eu acredito que esse processo vai trazer ainda muita discussão, e a cada dia que passa é um processo que vai enfraquecendo. Vejam, o que está aparecendo de provas? Eu digo para vocês, não estão noticiando 1% das falhas desse processo. Nós aqui nas entrevistas que nós damos de 5, 10 minutos,
Eu não consigo noticiar 1% das nulidades e dos erros e das deficiências desse processo. Quando isso chegar no plenário e outros ministros começarem a analisar com seus assessores, eles vão começar a ver que, de fato, esse processo ele é um processo aberrante. É um processo que nasceu para legitimar perseguições políticas. Esse processo existe para isso. Esse processo ele foi criado para dar uma aparente legitimidade à perseguição política. É muito caro você matar o seu opositor político. O que você faz? Você cria um processo criminal. Porque você criando um processo criminal, você mata 2 coelhos com uma porrada só. Você prende o teu opositor, então você silencia ele fica sem celular, ele fica incomunicável, sem poder sair nas ruas, e você o torna inelegível. É por isso que inventaram esse processo. Porque Bolsonaro não foi morto com aquela facada. Não conseguiram matar Bolsonaro com uma facada, inventaram esse processo para matá-lo em vida, jogando ele atrás das grades. É um processo político, mas que não vai terminar tão fácil. Vejam o que está acontecendo todos os dias, surgem provas novas contra essa farsa. O próprio Mauro Cid. O Mauro Cid é o primeiro delator da história do mundo que traz mais provas contra o juiz do que contra os corréus. É isso aí, pessoal. Essa aí foi a notícia do Jeffrey Schickini, um dos advogados do processo. Agora eu vou deixar aqui mais uma notícia aqui para vocês ainda sobre Eduardo Bolsonaro. Eduardo fala em ir às últimas consequências contra Moraes. O deputado federal Eduardo Bolsonaro declarou em entrevista à BCC News Brasil, publicada na quarta-feira, dia 13 de agosto, que está disposto a ir às últimas consequências contra o Moraes, contra o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eduardo participou em Washington de reuniões com representantes do governo do presidente dos Estados Unidos. Estou disposto a ir às últimas consequências para retirar esse psicopata do poder. Se depender de mim, a gente vai continuar aqui, dobrando a aposta até que a pressão seja insustentável e as pessoas que sustentam Moraes larguem a mão dele para que ele vá sozinho para o abismo, disse. É isso aí, pessoal. Declarações de Eduardo Bolsonaro, que não vai parar, não vai descansar até o Moraes ter aquilo que ele merece. Pessoal, já agradeço a vocês aí que assistiram até o final. Mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, que isso é muito importante para o crescimento do canal aqui. E também vocês sempre vão estar recebendo os conteúdos da política no nosso país. Valeu e até o próximo vídeo.